E ele fala das mudanças do mundo, que a gente vive num mundo que tudo muda o tempo todo. Uma das coisas que mudou foi a visão da área acadêmica. Então você tem um mestrado acadêmico que ainda continua focando mais nas questões, eu preciso pensar na evolução da contabilidade no futuro, se eu pensar exclusivamente em contabilidade. No futuro, sabe, eu tenho que elucubrar, eu não tenho que pensar naquilo que é pra... A gente sempre falava isso quando eu fiz mestrado. Eu fiz mestrado nos anos do começo do 2000, não, em 97 eu fiz mestrado. Então a gente ainda falava assim, olha, eu não posso ficar pensando no que é prático, porque senão eu não evoluo. Porque pode não ser prático hoje, mas vai ser prático no futuro. Essa que é a ideia. Perfeito no mestrado acadêmico, no mestrado profissional já não. E o mestrado profissional, ele visa esse tipo de coisa. Olha, na sua realidade, como é que eu vou resolver esse problema hoje? E isso é muito bem visto. E a gente tem falta de empresa que deixa a gente entrar, que deixa os alunos entrarem e fazer os seus trabalhos. E eles acabam, muitas vezes, às vezes, fazendo um trabalho acadêmico porque ele não consegue fazer um profissional, porque não tem um espaço. Então aproveita. Tá? Pensei que era o contrário. Não, a gente tem dificuldade porque as empresas não... Assim, na verdade, o ideal é que o aluno que faz o mestrado faça na própria empresa que ele trabalha. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes... onde o cara trabalha ele não consegue ter autorização, ou porque o cara trabalha numa área, o cara faz mestrado profissional em controladoria, mas ele é advogado. Então, ele não tem esse espaço. Então, para ele seria perfeito se ele tivesse uma empresa para entrar. Então, vale a dica. Então, eu estou no mestrado profissional da FIPECAF, e a gente está com turmas legais e tal. Então, se você tiver algum interesse, depois me fala, vocês também, quem tiver esse tipo de coisa, souber, olha, tal empresa queria estudar o impacto do instrumento financeiro, o impacto da receita. E isso para mim é bastante interessante porque é a minha área, então eu oriento o trabalho desse tipo, né? Então para mim é bastante interessante. Então da receita, depois então a gente pode conversar, porque isso também digamos assim, uma integração, digamos, da área acadêmica com a área empresarial. Tem sempre um distanciamento com relação a essa linha acadêmica. Eu acho super importante. Nós desenvolvemos, eu fiz mestrado Mas quando eu fui fazer, quando eu veio da FIPECAF, estava em dúvida. E o que eu queria fazer, trabalho. E aí um amigo meu falou assim, mas se nos consultores que você já deu algum trabalho lá, você pode aplicar. Hoje foi isso que eu fiz. Porque eu nunca tinha feito. Eu sou meio no trabalho de conclusão para ela. A diferença quando você faz o mestrado, deixa eu explicar um pouquinho a diferença entre você fazer uma consultoria ou que é uma dissertação de mestrado. Isso é importante. Então a solução do seu problema não é feito analisando a norma, simplesmente. Mas ele é feito usando uma teoria como base. Então, que teoria? Você tem várias teorias que você pode analisar. Você pode analisar, eu vou falar de uma que é a mais comum, que é a teoria da agência. Então, sob a ótica da teoria da agência, você pode analisar o impacto que vai ter na sua empresa com relação à assimetria informacional. Então, você está aplicando a teoria da agência. Quando você faz consultoria, você não faz isso. Essa é a grande diferença, a grande sacada da dissertação de mestrado. E teoria, para você ter uma ideia, tem tantas teorias. Tem a teoria da legitimidade, teoria da regulação, teoria... Eu dou aula de teoria da contabilidade e a gente fica vagando em todas as teorias, por quê? Porque olha como que é legal a diferença do MBA. Porque você tem disciplinas técnicas no mestrado e aí você tem essas disciplinas teóricas para conseguir na dissertação amarrar as duas coisas. E eu acho isso bem legal. Então, assim, e é um grande ganho, porque não é uma consultoria. Eu estou vendendo a ideia que é um grande ganho para a empresa mesmo. E mais para a academia de uma forma geral, porque depois o trabalho é publicado e tal. Então, ele pode ser de referência para outras empresas, porque você está focando uma teoria para a solução de um problema. Então, voltando, com relação à receita. Pensei que o Bradesco não ia aparecer. Tudo bom? É Michele. Isso. Então, a Michele, que é do Bradesco, que sempre está aqui, por isso que eu falei que o Bradesco ia aparecer. Então, voltando na norma de receita, então eu acho uma coisa legal porque eu não consigo detectar nos meus clientes ainda o impacto. E também não na de instrumento financeiro, porque instrumento financeiro, embora eu estou analisando agora a questão do PDD, que é o antigo PDD, mas a estimativa de perda aí. Que para banco, com certeza, isso pode ser uma influência se o banco vier a adotar a norma, mas vai influenciar de qualquer forma, porque o banco tem que fazer a divulgação em IFRS. A proximidade dos dois vai resolver um problema interno bancário e interno, né? Porque ele tem duas contabilidades totalmente separadas.
eu tive umas alunas que fizeram um trabalho com relação a isso, mas isso na graduação. Como que os bancos estavam resolvendo o problema de fazer IFRS e IBACEN ao mesmo tempo que tinham coisas tão distintas, você estava usando 2 sistemas separados, ou seja, 2 contabilidades ou uma contabilidade com ajustes. A gente encontrou os 2 modelos. Então, eles estão sendo usados de cada um, e a conclusão que a gente chegou é que cada um, para cada tipo de banco, é melhor usar um, usar outro. Não tem um modelo ideal. Você fala assim, usa uma única contabilidade. Bom, mas enfim. Então, instrumentos financeiros vai influenciar muito a área bancária, não só com relação ao PCLD, mas também nas próprias classificações de instrumentos financeiros. Embora a mudança de classificação, eu achei assim que no máximo. Já era assim. Então, assim, na verdade você tinha 5 categorias, mas na verdade você só tinha 3. Quando eu ia dar aula, eu até falava assim, então, olha, aí você falava, tem o método você tinha o custo, o valor justo no resultado e o valor justo no PL. São 3. Aí na hora que você fala assim, não, tem empréstimos recebíveis. Aí a pessoa me perguntava, mas isso não é custo amortizado? Então, mas já tem um do custo. Então, assim, na verdade eles convergiam, ficava meio confuso, era difícil de dar aula, para ser sincera. Então, a norma de instrumento financeiro, ela está ficando muito melhor nessa parte, ela está melhor organizada. Inclusive, se você ler lá, um dos motivos da mudança foi que o pessoal reclamou, falou assim, aquele negócio é impossível de se ler. Então, assim, da forma que estava assim, como se fosse... às vezes eu tenho a sensação de que alguns reguladores fazem uma norma para ser complexa, né? Para ser difícil de entender, não é possível. Assim, o cara acha que o complicado é o bonito, não sei. Então não tem... você tem coisas tão simples do dia a dia da empresa que tudo é instrumento financeiro e você acaba procurando aquela norma que você aplicar. Então, a de instrumento financeiro é mais uma questão prática e esse negócio da estimativa da perda aí, que eu não consegui medir ainda. Eu acho que pode ter influência para as empresas, mas não consegui medir ainda. Porque se vai ser perda estimada e não perda ocorrida, então eu vou, mesmo que o título não está vencido, eu já vou reconhecer, então eu não consegui chegar nessas questões práticas para as empresas, não para o banco. Para o banco a gente sabe, porque aí você vai influenciar aquela ideia do rating e tal. Apesar que eu estou com os alunos que querem fazer um trabalho de banco, que eu acho uma coisa bem legal, que é assim, o Bradesco comprou o HSBC. Então a carteira do HSBC estava de acordo com o rating do HSBC. E quando veio para o Bradesco, você tem outro rating. Então você tem uma alteração do seu PCLD no momento de combinação de negócio. Então o HSBC Bradesco é um exemplo, mas isso acontece em todos. Por quê? Porque o rating é específico do banco. Então a gente queria analisar se isso não seria uma possibilidade de manipulação de resultados. O impacto, né, dessa junção, né? Porque olha que coisa louca, né? Quer dizer, um cliente, vamos imaginar que eu estou no HSBC como AA, e quando eu chego no Bradesco eu sou C. Por quê? Porque eu tive algum problema com o Bradesco, eu não sei. Porque aí, o problema é como que o banco chega nesse rating, se o rating é específico dele. Se ele olha o histórico dele, o passado dele, e isso provavelmente deve ter acontecido nessa transição HSBC Bradesco. Você está falando de um banco europeu e chegando num banco estritamente nacional. Tem até cliente que acesso a crédito está preocupado. Porque, teoricamente, ele tinha um acesso a crédito muito mais... E ele perde. Exatamente. Ou alguns já outros... recebe ligação de... Eu falei, não sei eu. Mas a preocupação... Desde uma época que precisa captar dinheiro e o cara de repente... Não, eu ia falar, efeito contrário não pode ter, não. A única coisa quando junta é você cair. Exatamente, subir não vai acontecer. Por causa da análise de crédito do próprio banco, porque o crédito vai analisar você. Já estão pedindo documentos para analisar alguns clientes que estão migrando. E já tem alguns clientes preparando documentação que já foi solicitada. E aí já tem gente alertando a possibilidade da perda de acesso a crédito. E a terceira norma, que é a de leasing, que essa daí é o que eu acho que eu vou fazer no começo de 2017, depois eu vou olhar a programação que eu estou prevendo lá, mas eu devo começar com a de leasing. Eu sempre gostei, eu já fiz várias reuniões aqui sobre leasing, mas a de leasing ela vai mudar assim, significativamente e eu acho que vale a pena ter uma atenção especial, porque essa sim
com certeza vai influenciar um grande número de empresas, porque você vai ter um reconhecimento no momento inicial de alguma coisa. É engraçado porque eu dou aula em diversos níveis, dou aula de contabilidade geral para quem está entrando na faculdade e dou aula no mestrado. Quando eu dou aula de contabilidade geral, as dúvidas que os alunos têm, normalmente é daquelas coisas que a gente está discutindo que a norma não está boa. Eu acho isso tão interessante porque parece que algumas normas elas estão fora do senso comum, daquilo que seria o normal, o natural. A de leasing aconteceu, eu estava dando aula em contabilidade geral, lá na FPCAP a gente tem leasing, desde a contabilidade geral. Eu acho muito legal a estrutura da FPCAP, a disciplina introdutória, ela é super pesada, né? Mas eu acho bom porque a gente às vezes subestima a inteligência das pessoas, então você força a pessoa a pensar. E aí eu fiz um exemplo que tinha um leasing operacional. E aí quando eu fechava o contrato, eu falei assim, olha, aí tinha as transações, eu falei, essa transação não vai ser possível de nenhuma contabilização agora, mas a gente vai ter que lembrar no final do mês de fazer isso, essa apropriação por competência, que é a despesa de aluguel, porque ele na essência é um aluguel. E aí tinha uma aluna que assistia e falava assim, mas eu fechei um contrato assim e não reconheço nada? Então olha que coisa interessante, estou falando de uma criança, né? Porque estou falando de um adolescente de 17 anos que acabou de entrar na faculdade e que está pensando, caramba, eu achava que eu tinha, né? Já que estou assinando um negócio que tinha que reconhecer alguma coisa. Então olha que coisa interessante. Você teoricamente já tem alguma dívida, né? Algum reconhecimento. O do leasing, se você tem um contrato de aluguel com o shopping, né? E você reconhece, mas o shopping não reconhece. Se o shopping tem uma loja dentro dele mesmo, na hora de consolidar eu tenho uma... Não, como que é? Porque o shopping não reconhece o quê? O contrato? Por exemplo, o contrato, para quem é o arrendador, né? O arrendador é o shopping, o shopping arrendatário é o lojista. Não mudou nada para ele, né? Para ele não mudou nada. Agora, pro... Ah, sim, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Na hora que eu vou fazer O arrendatário não está reconhecendo nada porque isso na essência é aluguel. Aluguel. Isso mesmo. E aí para a loja mudou, né? Então ela vai reconhecer como um arrendamento. Se ele tem uma loja dentro do shopping, que é dele mesmo, né? E vai consolidar a empresa, vamos dizer assim, eles têm uma divergência de norma, né? Porque um reconheceu de uma maneira, né, e o outro reconheceu de outra maneira. Isso influencia outras coisas também, porque esse reconhecimento, você vai usar o reconhecimento de um ativo, que é objeto de uso, e portanto vai ter amortização. E isso vai influenciar diretamente o EBITDA da empresa. Que é outra coisa que a gente tem que... Bom, mas aí, só preciso perceber quanta coisa a gente tem para discutir, né? Então, o ano que vem, a gente deve focar nessas 3 normas. No sentido de focar... na minha diretoria, eu gosto de fazer algumas reuniões meio que, assim, práticas. Então, quero ver se eu trago gente que está fazendo com a gente pode conversar com você também, mas conversar com pessoas de outras empresas, trazer coisas práticas. Como você está resolvendo o problema na prática? O que você fez no seu sistema? Eu já trouxe gente aqui falando de solução de SAP com relação ao 12973, por exemplo. Então eu acho isso bastante interessante. Quer dizer, não ficar só... Eu gosto de elucubrar na norma, mas eu gosto de também colocar um pé aí com relação às questões práticas. Então, quando a gente olha no site... Então, quando a gente olha no site, tem o Work Plan lá, que é o plano de trabalho do IASB. Isso aqui eu extraí no dia 23 de setembro, eu atualizei no dia 23 de setembro. E só para vocês terem uma ideia, aqui tem a legenda, que é o processo que eles têm com relação às normas. Então, isso aqui são os projetos ativos. Então, esse aqui é o mais amplo, né? Depois eu vou fechando no que já está terminando. Então, eles têm, dentro dos trabalhos do IASB, uma primeira fase que é coleta de evidências, que é como se fosse responder a pergunta: será que é necessário mudar alguma norma? Então eles ficam fazendo esse tipo de elucubração. Na verdade, essa coleta de evidências, ela não é feita elucubração só entre eles. Como que eles fazem a coleta de evidências? Tendo contato com outros órgãos. Então você vai conversar com o IFAC, que é dos contadores, você vai conversar com o IOSC, você vai conversar com a CVM, então, você vai conversar com diversos órgãos que eles falam que são os consultivos lá. Você vai buscar evidências. Então tem uma pessoa dentro do IASB que fica fazendo isso o tempo todo, verificando se tem alguma coisa para ser alterada.
Aí, então, aqui você não sabe se vai dar em alguma coisa, né? Então, é uma pesquisa. Você tem uma outra fase que é a análise da possibilidade de existência de problema em alguma norma. Então, assim, a partir de alguma evidência, então eles vão analisar a possibilidade de existência de problema na norma. Porque pode ser que exista uma evidência, mas que seja uma interpretação incorreta, alguma coisa assim. Então não quer dizer necessariamente que vai ter alguma alteração possível. Aqui você já está no nível de análise de possibilidade. Então o produto dessa fase é um discussion paper ou um research paper. Então assim, você vai criar um papel para discussão, né, alguma coisa para discussão, ou uma pesquisa, um papel para pesquisa. Então o IASB está muito vinculado à pesquisa também. Então você tem, inclusive no European Accounting Association, que é dos contadores, o Congresso Europeu, vários trabalhos que geram informação para o IASB, então eles têm um vínculo também com a área acadêmica. E por isso que você tem pesquisas aqui que também são pesquisas acadêmicas que são envolvidas. Então assim, você manda alguma coisa para o discussion paper, não quer dizer também que vai ter alteração. Então que tipo de pergunta tem no discussion paper? Você acha que, normalmente quando a gente lê aqui, eu fiz vários leituras de discussion paper aqui na minha diretoria, então eles têm perguntas assim, você acha que não está muito claro o que está lá? Qual a opinião do seu país com relação a tal coisa? Então na verdade eles fazem em formato de questionário aquilo que eles analisaram como possibilidades de existência de problema em uma norma e sai pedindo a opinião das pessoas, por isso que é um paper para discussão. Então eles vão recolher as informações de diversos lugares do mundo e aí verificar se tem sentido aquela possibilidade de alteração de norma. Aí sim que eles chegam nesse outro nível, que é uma proposta para resolver um problema. Então se aqui foi detectado um problema, eles chegam no Exposure Draft, que é a solução de um determinado problema. Então esse aqui sim, ele já está caminhando para a alteração de uma norma. Um Exposure Draft, ele vai para a discussão, ele pode voltar e voltar, até que a norma tenha alteração suficiente para atender aquele problema que foi extraído, e aí você efetivamente dá um feedback, né, nesse Exposure Draft, que pode ser efetivamente uma alteração na norma. Só para vocês terem uma ideia de leasing, o processo começou, sei lá, por volta de 2008, 2009, que foi detectados diversos problemas. Surgiu no coleta de evidências junto com o FASB, porque são os projetos com o FASB, foi para discussion paper, chegou em Exposure Draft e com previsão para aprovação a partir do ano 2012. Olha que coisa louca, como esse negócio às vezes demora, trava aqui, ó. Então não é que chegou aqui, esse negócio vai sair rápido a aplicação. Então assim, a estimativa, quando eles fizeram, era para 2012. Quer dizer, e efetivamente foi aprovado aí para 2018, muito longe do 2019, faz uma confusão porque você tem aqui as datas, mas eu sempre, porque agora tem norma que está entrando em 2018, norma entrando em 2019, às vezes me confundo de cabeça, eu acho que é 2019. Mas só para vocês terem uma ideia de como esse processo acaba sendo lento, porque você envolve o mundo inteiro, todo mundo dando opinião. Então, ó, esse aqui são os projetos que estão em formato, você está nesse nível aqui, né? Que eles estão analisando e, em alguns casos, já chegando no discussion paper, então você já está nessa fase, que é essa corzinha aqui. Então você tem coisas que envolvem, sei lá, diversos assuntos aqui, mas alguns assuntos específicos, iniciativa de disclosure, por exemplo, princípios para evidenciação, porque existe uma preocupação muito grande com relação à evidenciação. Então você tem vários projetos que estão em andamento. Pagamento baseado em ações, ou goodwill e impairment. Assim, tem coisas que vão estar sempre em discussão, né? Então, goodwill e impairment. Isso aqui eles já colocaram em várias perguntas, em vários discussion papers, mas eles ainda vão publicar um novo aqui nos próximos 6 meses. Então, isso aqui é o planejamento deles. Será que o goodwill tem que ser amortizado ou não tem? Então, assim, hoje ele não é, mas o pessoal do IASB não está certo disso. Eles ainda não estão certos se deveriam ou não. Ainda sempre, não eles, mas é porque o mundo vive sempre criticando, deveria ou não deveria. Então, por isso que é um assunto que sempre volta à tona, porque o pessoal não está muito satisfeito ainda. E aí você tem alguns que já estão numa fase muito mais evoluída, por exemplo, o Conceptual Framework. A base conceitual, eu acho isso um problema gravíssimo, porque como
que você tem uma norma que se diz totalmente baseada em conceitos e eles não conseguem fechar a base conceitual. Então, a norma parece que ela está meio perdida, está meio solta, porque se você tem uma base conceitual que não é sólida, porque eles não conseguem fechar esse assunto, isso aqui, inclusive do tipo, o que é ativo? A definição do que é ativo. Então, a gente está falando de coisas assim, importantíssimas que tivesse posicionado, eu acho, que deveria ter uma atenção muito especial com relação a isso. São coisas que muito sensíveis, né? Se você alterar, você praticamente, às vezes, tem que mudar muitas normas que estão baseadas nessa. Exatamente. Uma palavrinha na definição do que é o ativo, porque hoje a definição de ativo, eu vou ver se eu consigo lembrar, é um recurso controlado da entidade, da qual ela tem a expectativa de geração de benefícios econômicos no futuro. Então, eles querem alterar essa expectativa de geração de benefícios no futuro para que a empresa seja, eu não lembro agora, não lembro se é a capacidade de geração de, não, capacidade é o que está hoje. A expectativa. Eles querem, não, mas muda uma palavra e ela muda os A preocupação de deixar tão certo também é sair um pouquinho dessa análise, né? Se ele falar assim, é isso e bater, você vai ter muito para falar, olha, a minha não está nessa situação. Hoje o ativo, você tem um ativo, a expectativa é que ela gere uma benefício econômico no futuro. Mas a palavra que eles vão mudar, que eu não consigo lembrar qual que é, não está vindo na minha cabeça, é que não é só a expectativa que um bem tem de gerar, mas que a empresa tem condições de extrair. De identificar. Não, de se usufruir. Então, por exemplo, eu tenho um ativo, mas eu não tenho capacidade de extrair dele essa expectativa. Então, teoricamente, eu não tenho nada. Exatamente. Pré-sal. É isso aí, exatamente. Essa é a ideia. E aí eles acham que a definição, ou do jeito que está, ela não é tão clara assim. E como é que vai? E aí você tem que depois criar uma forma de analisar essa forma de usar esse ativo para gerar uma expectativa futura. Porque tem hora que eu falo, eu acho que tem. Todo mundo vai achar que tem. Tem um ativo lá que ele está encostado que eu não posso usar. Então, tudo isso vai acabar, causa uma discussão depois em cadeia, porque você fala, como é que eu defino? Como é que eu vou analisar essa informação? Principalmente para que não seja tão subjetivo, assim, também eu vou dizer que eu tenho, acabou, eu vou usar. Então, e você sabe qual que é um outro problema também, mas que eu acho? Eu vejo muito advogado, não sei se alguém de vocês aqui tem formação em direito, mas interpretando a norma contábil, e chega e fala assim, não, mas aqui está assim, fica defendendo, fala, não, mas o problema é que a interpretação da norma não pode ser com visão jurídica, tem que ser com visão contábil. E são duas coisas completamente diferentes. Um exemplo claro com relação a isso é quando você lê a norma, ela fala de leasing, para ser atual, tá? Não a próxima, mas atual. Para ser um leasing financeiro, o arrendatário, um dos indicadores é que o arrendatário utilize a maior parte da vida útil do bem. Se você olha com o pensamento, quer seja de engenheiro ou de jurídico, você está falando a maior parte é 50% mais um. Acabou, isso é a maior parte. Mas a interpretação contábil não é essa. Porque quando você lê com a cabeça contábil, você pensa assim, a maior parte que identifique que o bem já que já transferiu o risco-benefício e controle. Então, é complicado isso, porque hoje em dia a gente está tendo muita interpretação que na hora que você chega na discussão, porque as empresas de auditoria têm os departamentos jurídicos, e prevalece a interpretação jurídica de algo que não deveria, que na minha visão não deveria. Deveria prevalecer a interpretação contábil. Então a gente está tendo um conflito de interpretação que pode ser gravíssimo. Quando teve, antes de nós discutindo a concessão dos aeroportos, então, teoricamente, as concessões dos aeroportos foram feitas em cima de um margem muito grande e as empresas não têm expectativa de recuperação se continuar no mesmo modelo. Então, nós estamos falando que é o seguinte, assim, que você tem um contrato de concessão que você não tem expectativa, se no modelo que está, você não tem expectativa de trazer benefício, pelo contrário. Então, se a gente for mudar esse conceito de reconhecimento somente com expectativa de fato extrair um benefício futuro, você vai ter que baixar. Exatamente. Baixar é cansado. É isso mesmo. Então, assim, a gente. Outro problema que eu enxergo é que, assim, IFRS, ele não é totalmente conceitual. E também não dá para você dizer isso.
porque ele tem uma série de diretrizes. Então, ele não é totalmente conceitual. Mas ele é mais conceitual do que a gente tinha antes. Essa interpretação jurídica, o problema é que o direito, pelo menos no Brasil e boa parte do mundo latino, prevalece a forma sobre a essência. E IFRS, que é o direito romano, e IFRS prevalece a essência sobre a forma. Você criou um conflito que é impossível de resolver. Em alguns pontos é impossível de resolver. Aí as empresas de auditoria viraram as donas da verdade. Só que elas continuam auditando com checklist. E auditar com checklist e IFRS não funciona. Então, por quê? Ela tem que ter uma interpretação, uma análise de essência e que o checklist não vai funcionar na maior parte das vezes. Então, o que está acontecendo hoje? As empresas não conseguem aplicar em essência porque a auditoria não deixa. Então, está prevalecendo a forma. E ponto final. Mas, Marta, aí nessa questão, eu acho que vale muito a questão, você defender a essência perante a auditoria. Porque eu vejo realmente eles quererem top-down. Mas aí, ou você briga, pegar ruim, vão brigar, e você que me prove o contrário, que a essência é diferente, do contrário, a gente não vai ter parecer. Porque, eu concordo, porque realmente é difícil, né? É uma questão meio top-down. Mas assim, gente, a essência sobre a forma. Literalmente, ó, gente, abre a cabeça, não dá mais para pensar como antes, né? Mas realmente existe essa questão ainda de auditoria. Mas você ainda vê muito assim, fiz dessa forma e aí a auditoria mandou desfazer e eu fiz da forma da auditoria. Mas você vê que a forma que estava feita tinha mais assim, representava melhor, mas a auditoria acabou pedindo para que mudasse, senão ia colocar lá uma observaçãozinha e ele falou que vou mudar. Infelizmente ainda tem assim, infelizmente a auditoria tem muita força. Então, mas eles vão ter que mudar a forma de auditar. Vai ter que ter uma revolução na auditoria. Porque se eu faço com uma cabeça e o cara que me audita vai validar faz com outra, a gente nunca vai se entender. Não, ou a tendência vai ser a gente prevalecer a forma, voltar a prevalecer a forma. Porque é uma coisa preocupante. Acho que já está num caminho já de avançando nesse conceito e você vai voltar. E vai ter um processo. A auditoria vai ter esse poder. Você permite, como é isso mesmo, né? Desde que se fez essa alteração por outras normas internacionais, tem que valer a essência, né? E não a forma. E aí tem uma série de motivos, primeiro, pela questão do falta de advogados do direito, de que tem que estar tudo escrito lá, sair da vírgula é outra coisa e tal. Por outro lado, uma série de, vamos dizer, conveniências de empresas de falar, bom, então se isso aqui eu tenho que fazer como LISM, então eu vou fazer diferente. Uma série de coisas que iriam bater na forma. E eu acho que tentar fazer na norma, alterar a forma que está na norma para abranger todas as essências, isso é impossível. Ponto, tem que ser isso mesmo. É essência, isso é o que tem que se brigar. E até eu vejo que, por exemplo, críticas pertinentes, você fala de textos confusos, a própria norma, vamos dizer, o padrão fala o seguinte, olha, se essa norma não servir para a sua atividade, faça pela essência, né, assim, generalizando, né, completamente, na essência mesmo, né. Então, quer dizer, não adianta a gente ficar brigando, então tem que ficar uma forma assim, para abranger tudo, não, isso é outra coisa, isso aí de advogados, de um monte, sem indicar também, né, mas advogados, conveniência da empresa, para se eu fizer assim, vai mudar meu indicador aqui, o meu EBITDA, qualquer índice o valor das minhas ações vai cair, então eu quero fazer diferente, isso não encaixa, para nós, né, com contabilidade, isso esse ponto aí mesmo. Realmente dá muito mais trabalho, provar a essência, né? Claro, é muito mais fácil falar assim, está escrito isso aqui, então eu fiz. Pô, mas não é nada disso, isso não é problema meu. E uma coisa que eu faço muito lá, assim, vamos a campo, vamos verificar lá na essência, e se você ainda discordar daquilo que eu estou te falando, então você me prove que não tem fundamento que a gente está vivendo na prática, porque o real é isso. Dá mais trabalho para quem faz a contabilidade e para o auditor também, que ele já tem o checklist, e vai a ele mesma tem equipe em todas as empresas. Aquela historinha, né, um formatinho padrão, que é aplicar para todo mundo, que não cabe, isso é verdade, não cabe. Não cabe para todo mundo. Né? E realmente, assim, eu vou, assim, eu ainda até eu falo que a briga final da auditoria, né, a gente vai para a sala e é porrada. Né? Assim, eu vou defender a essência. Se você discorda, você vai ter que me provar. E o pior, no final, né?
isso que você está defendendo, qual é a materialidade disso perante o balanço formal? Porque às vezes pegam lá um pontinho, assim, gente, mas esse número que você está me